O Instituto Nacional do Câncer estima que esse ano vai fechar com 69 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. No Distrito Federal devem ser 850 novos casos. Os exames de prevenção e o diagnóstico precoce podem garantir a cura de quem tem essa doença, que mata 2 a cada 10 pacientes. Foi no ano passado, depois de parar na UTI, que seu Erinaldo descobriu que tinha câncer de próstata. Eu comecei a me sentir mal dentro de casa. Aí eu falei para a esposa, eu não estou urinando, está parando. Aí corre para o médico. Foi aí que veio, na sequência, descobrir tudo isso, a parada renal, provocado pelo câncer, o crescimento da próstata em uma proporção bem grandinha. Antes de ser pego de surpresa, Erinaldo estava há 8 anos sem fazer os exames de rotina. Após a aposentadoria, que eu fiquei por minha conta, que eu não tinha empresa tomando conta da minha saúde, eu relaxei. Depois do diagnóstico de câncer de próstata, Erinaldo começou logo o tratamento e não deixa mais de fazer os exames nem de seguir as orientações dos médicos. A iluminação azul na esplanada dos ministérios simboliza esse alerta para o segundo tipo de tumor mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Segundo a Secretaria de Saúde, de janeiro a agosto deste ano, foram feitas 49 cirurgias de câncer de próstata em toda a rede pública. Só o Instituto Hospital de Base recebeu 60 pedidos da cirurgia do ano passado para cá. Destes, 23 foram feitos. O Erinaldo ainda faz o tratamento pago pelo plano de saúde. Para você ter uma ideia, eu acho que meu tratamento já passou de R$500 mil. Entendeu? O Hospital Regional de Taguatinga está fazendo um mutirão de cirurgias para tentar zerar a fila de pacientes na unidade. Mas para esse médico, a prevenção aumenta as chances de cura. Quanto mais precoce é o diagnóstico da doença, mais você consegue ter tratamentos mais efetivos e com menos eventos adversos. Quanto mais avançada a doença é, mais você precisa combinar esses tratamentos. E na combinação você pode ter uma somatória de efeitos colaterais. O oncologista explica que a partir dos 45 anos, os homens precisam uma vez ao ano fazer exames de sangue e também o de toque. O toque retal ele faz parte do exame clínico e ele infelizmente não é substituído por nenhum exame. Quebrar o tabu, quebrar o preconceito é importante. Então, a gente falar, as mulheres são muito envolvidas nesse processo, é muito comum, às vezes o homem não veio porque quis vir, mas porque a esposa trouxe, para que faça a avaliação. O conselho que eu dou para os homens é o seguinte, primeiro, não precisa ter vergonha para fazer o exame e descobrir se tem ou não tem problema na próstata. Isso é coisa do passado. Esses valores antigos, nada vai contribuir com sua saúde. E mais um dado que chama a atenção: a cada hora, 7 novos casos de câncer de próstata são diagnosticados no Brasil. Para falar um pouco mais sobre a doença, vamos ampliar esse assunto, convidamos o médico Fernando Sabino. Muito bom dia. Bom dia, Portanto. Muito obrigado pela presença aqui. Tem muita gente mandando perguntas, a gente vai tentar atender o máximo aqui as dúvidas dos telespectadores. Mas, em geral, as pessoas estão preocupadas se pode fazer o preventivo, a prevenção só com o exame de sangue, só o PSA. Ele é seguro? Por que ele pode não ser seguro, se é que isso é verdade? Bom dia. É importante a gente dizer que, na verdade, um exame não substitui o outro, né? Eles se complementam. A gente tem alguns poucos casos de câncer de próstata no qual o PSA, que é o exame de sangue, ele não se eleva, não se altera. E mesmo assim você pode ter um tumor na próstata, que só vai ser detectado pelo exame de toque retal, né? Então a gente sempre orienta a fazer os dois exames, porque na verdade eles se complementam. Mas tem casos de pessoas que não fazem o comparativo ao longo do tempo, fazem um exame pontual e ele está até com um nível baixo, o PSA está com um nível baixo ainda, mas a pessoa tem o câncer. Por que isso acontece? A gente tem situações onde o valor do PSA, no qual o valor do PSA ele não chega no limite de referência de alguns laboratórios, que é o valor de 4, né? E não quer dizer que o paciente não tenha um tumor na próstata. Porque, como você mesmo já salientou, a gente tem situações onde o valor está abaixo de 4, mas ele vem se elevando gradualmente ao longo dos anos, né? Uma velocidade de elevação. E a gente tem alguns cálculos que a gente faz com outro exame de sangue chamado PSA livre,
né, onde através desse cálculo a gente atinge um índice onde pode até se indicar uma biópsia, mesmo com PSA abaixo do valor de 4. E isso é importante porque a gente leva em consideração o histórico de PSA que o paciente vem fazendo ao longo dos anos. Então, o que interessa é exatamente o caso concreto do paciente. Isso. Perguntas chegando. Walter pergunta qual sintoma, se é que tem sintoma para detectar o câncer de próstata. Bom, a gente tem alguns sinais de alerta que podem nos chamar a atenção e no qual a pessoa deve procurar o urologista. Os principais sintomas que pode ser uma dificuldade para urinar, a gente até costuma perguntar para o paciente se o jato urinário ele está mais próximo do pé, a gente usa esse termo para o paciente entender. O paciente que acorda muito à noite para urinar, o paciente que tem algum tipo de desconforto na urina ou às vezes até sangramento na urina. Bom, e o desconforto pode até revelar um outro problema, a pessoa está preocupada, mas pode ser um cálculo renal, por exemplo. Pode. Então tem outras questões envolvidas aí, né? Isso. Bom, o Silvanei disse que fez o exame de próstata através da coleta do sangue, o PSA. O médico falou que estava um pouco inchada a próstata e ele pergunta se tem que fazer o exame de toque. Ele tem 52 anos. Bom, é importante a gente salientar que nem toda elevação do PSA é sinônimo de câncer. Por isso que o exame de toque ele é complementar. Existem algumas situações, e uma situação que é muito comum, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento da próstata de maneira totalmente benigna, que não é câncer e que pode levar a esse sintoma de dificuldade ou diminuição da urina. E o PSA pode estar elevado. E aí a pessoa achar que tem um câncer de próstata, não. O exame de toque vai complementar e a partir da avaliação da próstata pelo urologista, ele até consegue nos dar uma ideia que isso não é um tumor. Perfeito. O Edmilson pergunta qual a melhor forma de prevenção e qual é a melhor forma de tratamento. Bom, a prevenção acho que é a chave, é a grande ideia da campanha do Novembro Azul, é a gente fazer ações para estimular a prevenção do câncer de próstata e, na verdade, ela vem no mesmo caminho do que a prevenção para outros tipos de câncer, que é a gente tentar manter hábitos de vida saudável, né? Como a prática de atividade física regular, uma alimentação de qualidade, né, regrada em algumas coisas como alimentos muito gordurosos, bebida alcoólica, a gente tem que prestar atenção nisso e regrar isso, né? Aqueles pacientes que têm um parente de primeiro grau, pai, irmão, com histórico de câncer de próstata, devem iniciar o seu acompanhamento com urologia de maneira mais precoce, a partir dos 40 anos, por exemplo. Sim. Tá? E o tratamento depende muito do diagnóstico. Quando o diagnóstico ele é feito de maneira precoce, a gente consegue oferecer um tratamento local para o paciente, com intuito curativo, né? E quando a doença é descoberta em uma fase mais avançada, onde não é possível fazer um tratamento local curativo, existem hoje diversos tipos de tratamento, a grande maioria através de tratamentos anti-hormonais, que a gente chama. Perfeito. O Emerson pergunta o seguinte, diz que fez o preventivo com 41 anos, fez o exame de toque, o médico disse para fazer um próximo exame só daqui a 10 anos. Procede? Está adequado isso? Bom, se o telespectador não tiver parente de primeiro grau com histórico de câncer de próstata, realmente ele começou numa faixa etária um pouquinho mais precoce. Sim. Geralmente ele cai na população geral, onde a gente recomenda procurar o colega urologista a partir de 45, 50 anos, justamente para se fazer anualmente o exame de toque ou PSA. Então, como ele fez com 41, né, se ele não tiver esse fator de risco familiar, então ele pode realmente esperar esse período, e esse primeiro exame foi normal, ele pode esperar esse período para refazer a avaliação. O Eric de Valparaíso diz que tem 42 anos, diz que sente dor no local e que ele acredita que seja na próstata. Diz que bebe todos os dias moderadamente. Isso tem a ver? Tem relação? Bom, a dor é um sinal de alerta não só para tumor de próstata, como para outro tipo de tumor ou até outra patologia. Então, só pelo fato dele ter dor, ele deve realmente procurar o urologista para fazer uma avaliação mais precisa desse sintoma. Sim. Né? E a bebida alcoólica, sim, ela é um fator de risco para tumor de próstata. A gente tem diversos trabalhos que já comprovam isso. Paulo Henrique pergunta o seguinte, diz que não está conseguindo segurar a urina, toda vez que vai urinar dói e sai em pouca quantidade. O que pode fazer? Pode ser um sinal? Bom, novamente isso pode ser sim, um sinal de alerta, aquele paciente que tem desconforto próximo ao urinar, até mesmo antes de urinar, e que urina pouco e várias vezes. Isso pode ser um sinal realmente que pode ter um aumento da próstata ou algo na próstata, então ele deve novamente procurar a urologia para fazer uma avaliação mais precisa. Bom, o Antônio lá do Guará diz que tem dificuldade também está com dificuldade para urinar e tem sangue no esperma, tem 57 anos e nunca fez o exame de próstata. Qual hospital deve procurar e se o atendimento é rápido?
Bom, qualquer tipo de sangramento, seja na urina ou no esperma, é um sinal de alerta, a gente também deve ficar atento a isso e deve procurar a urologia. O exame, tanto de PSA quanto o exame de toque, são exames que estão acessíveis na rede pública de saúde, não precisa de nada muito especializado. O exame de PSA pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde, basta ele procurar um clínico, não precisa ser necessariamente um urologista. Sim. E a partir da avaliação do clínico na unidade básica de saúde, e ele vai encaminhar, dependendo do sintoma e do resultado dos exames, ele encaminha diretamente para a urologia, que é feito, na verdade, em centros de mais alta complexidade da rede pública. Então, quer dizer, para fazer o exame, o exame já começar pelo controle do sangue, pelo acompanhamento pelo sangue, não precisa nem ser um urologista. Não. Na rede pública, qualquer clínico vai... Tanto na rede privada, quando você vai procurar o clínico para fazer o famoso check-up, uma avaliação de rotina, já é incluído, se o paciente tem os fatores de risco, está na idade, é incluído nesses exames o PSA. E se o paciente refere sintomas para outro médico que não seja urologista, o próprio colega já encaminha para o colega da urologia. William Mendes, lá de Ceilândia, diz que quer saber se o câncer de próstata tem uma idade mais normal para acontecer, ou mais comum, e a questão da hereditariedade, se o pai teve, se a chance é grande de ter também. O câncer de próstata ele é uma doença da terceira idade, né? O risco aumentado a partir dos 50 anos, tem um pico de incidência entre os 60 e 70 anos. Importante dizer que a cada 3 pacientes com câncer de próstata, 2 têm mais de 60 anos, então esse realmente é a faixa etária que a gente deve ter mais atenção. Sim. Em relação à hereditariedade, a resposta é sim. Se a gente tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, e principalmente se o câncer de próstata foi feito com um diagnóstico de uma idade mais precoce, entre 40 e 50 anos, essa pessoa tem um risco maior de ter câncer de próstata e deve iniciar a sua avaliação pelo menos 10 anos mais precocemente, a partir dos 40 anos. Agora, detectando inicialmente, já acompanhando e vendo que a condição está mudando, a chance de cura é muito grande, né? Sim, o câncer de próstata é uma doença altamente curável, por isso a gente bate muito na questão da prevenção e diagnóstico precoce. A partir do momento que se faz o diagnóstico precoce, mais de 80% dos casos de câncer de próstata são curáveis com os diversos tratamentos que são disponíveis. Então, a chave da cura é diagnóstico precoce. Perfeito. Muito obrigado pela presença e esclarecimentos aqui. Bom dia, até a próxima. Obrigado, bom dia.